reunião, a reunião dos santos. Nós estamos aqui como família, Pai, para te adorar, para engrandecer o seu nome, para glorificar, Pai, o seu nome em nossas vidas, para te reconhecer como único Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela sua unção operando e cooperando conosco. Obrigado pela sua unção nos favorecendo essa noite, Pai. Eu creio em pessoas sendo tocadas pelo Senhor essa noite, pessoas sendo transformadas pela sua graça, pelo seu favor, pessoas sendo atraídas pelo seu amor a esse lugar e saindo daqui diferente, Pai. Eu creio em respostas da parte do Senhor essa noite. Pessoas que vieram buscar algo da parte de Ti, Pai, não sairão daqui da mesma maneira. Nós cremos em um coração pronto, contrito, para receber do Senhor respostas que mudarão as suas vidas para sempre. Nós cremos em respostas de cada um dos nossos irmãos para o Senhor, Pai. Que eles não saiam daqui sem dizer algo ao Senhor, sem se dirigir ao Senhor, sem uma decisão no seu coração. Mas nós cremos que esse é um ambiente favorável. Esse é um ambiente que o Senhor gerou para nós essa noite. E sairemos daqui acrescentados, tocados pelo Senhor de algum modo. Não sairemos do mesmo modo. Em nome de Jesus. Se você crê assim como eu, dá um glória a Deus bem forte. Agora um glória a Deus bem caloroso. Graças a Deus. Você pode falar com o irmão que está do seu lado. Diga para ele: olha que bom que você veio. Maritza. Glória a Deus, o Senhor é bom. O Senhor é bom e fiel. Vocês estão bem? Estão animados mesmo? Graças a Deus. Você escolheu o melhor lugar para estar na sua quinta-feira. Nós estamos aqui na nossa Quinta Viva. É a melhor noite das nossas quintas. É exatamente nesse lugar, em um lugar como esse, que nós recebemos da palavra e damos ao Senhor o nosso culto. Saímos da nossa casa para cultuar aquele que é digno da nossa entrega. Não foi assim? Graças a Deus. E alguém está aqui essa noite pela primeira vez na Igreja Verbo Teresina? Se você estiver aqui pela primeira vez, nós queremos te conhecer, nós queremos celebrar a sua vinda para cá. E tem alguém, faz um sinalzinho com a sua mão, nós queremos te conhecer. Glória a Deus. Então vamos aqui para o Ministério dos Avisos. Glória a Deus. Cadê os avisos? Os nossos acampamentos estão com as inscrições abertas, como você já sabe. Eu sei que você já fez a inscrição do seu filho lá no Acamp Kids. Eu sei que você já fez a inscrição do seu adolescente lá no Life Camp. Não foi assim ou não? Se você ainda não fez, eu quero dizer a você que é importante que você se antecipe. A gente precisa organizar esses acampamentos com antecedência, por isso abrimos essas inscrições muito antes da data, porque se nós deixarmos para a última hora, as coisas não vão acontecer. E eu sei que você já é organizado em tudo aquilo que você faz, e você vai compreender muito bem essa posição, essa organização da nossa igreja. Somos uma igreja organizada. Você celebra isso? Graças a Deus. Então vai lá, faz a inscrição do seu filho o mais rápido que você puder. Eu quero também te incentivar a ofertar na vida de alguém. Você que já fez a inscrição do seu filho, glória a Deus por isso. Mas você pode passar lá no balcão de informações ao final. E você também pode ofertar na vida de algum adolescente ou de alguma criança que ainda não fez a sua inscrição. Você pode passar lá e ofertar um valor que certamente vai chegar até essas crianças, até essas famílias, em nome de Jesus. Tá certo? O que é que você vai fazer sábado às 18h30? Você já tem algum compromisso? Eu quero dizer a você que no próximo sábado a seleção brasileira vai estrear na Copa do Mundo. Eu quero te convidar a estar aqui. Nós vamos estar aqui assistindo o jogo nesse telão. Não sei onde você iria assistir, talvez fosse assistir em casa sozinho. Vem para cá, traz a sua família. Nós vamos celebrar juntos aí a nossa estreia na Copa. O menino Ney já prometeu que não vai cair, pelo menos nos 2 primeiros jogos, ele não vai cair. Então vem para cá, a gente vai assistir Brasil e Marrocos a partir das 18h30. O nosso Verbo Café vai estar promovendo ali um combo de pipoca, de refrigerante. Você pode assistir o jogo comendo pipoca. Amém? Vamos adorar o Senhor com os nossos bens. Vamos dizimar, vamos ofertar. Nós temos crescido e aprendido sobre isso. E nós temos feito isso com alegria. Amém, irmãos? Essa é uma oportunidade que nós temos de falar algo para nós mesmos, de falar algo para o Senhor, de dizer ao diabo que as riquezas nunca vão poder nos dominar. Então a gente pode sempre aproveitar essas oportunidades
para nos levantar do nosso lugar com alegria, sabendo que as riquezas foram algo que foi o Senhor que nos proporciona, foi Ele que gerou tudo isso, mas que a gente não pode se perder. Por isso, a oportunidade que Ele mesmo nos dá de ofertar. Hebreus capítulo 11, versículo 4, eu queria que você abrisse esse versículo. Abra aí também o seu aplicativo, a sua carteira. Se você vai ofertar no meio tradicional, você vai encontrar esse envelopezinho aí na sua cadeira, como você já sabe, ou você pode também lá atrás encontrar as maquinetas. Hebreus capítulo 11, versículo 4, a Bíblia diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que o de Caim. O autor aos Hebreus está citando aqui, por exemplo, Gênesis lá no capítulo 4, o momento da oferta de Caim, de Abel, e ele diz que o sacrifício de Abel foi oferecido ao Senhor, e ele fala sobre fé. Ele diz que ele ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que o de Caim. E o que moveu Abel a isso, ele diz que foi pela fé que ele fez isso. Então é importante você compreender que o nosso ato de ofertar, nós fazemos isso nos nossos cultos, não é um ato de entregar dinheiro, pelo contrário, sempre que nós nos levantamos daí, a gente deve sair com o entendimento: isso é um ato de fé que eu estou fazendo, isso é a resposta que eu estou dando, como eu disse no começo. E aí ele segue o versículo dizendo: por meio da fé, ele foi reconhecido como justo, no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. A Bíblia está dizendo que o testemunho que Abel deu, naquele ato de ofertar, ainda fala. Sabe, as nossas ofertas têm uma voz. Você se alegra com isso? Isso nos mostra que isso não é um ato qualquer. É, antes de tudo, um ato espiritual. Quando nós oramos, quando nós consagramos aquilo que nós damos ao Senhor, e quando, acima de tudo, nós temos uma disposição do nosso coração de liberar algo que faz parte do reino que nós fazemos parte, que isso traz crescimento, pessoas são alcançadas por meio de ofertas, dízimos que você dá, que você entrega ao Senhor, e lá na frente, pessoas são alcançadas, vidas são transformadas, por causa dessa disponibilidade que temos, e começa no nosso coração, mas pessoas podem ser tocadas. Isso fala sobre a fé de Abel, que até hoje é o que o texto está dizendo. Ele disse: rapaz, aquele ato de fé de Abel, até hoje tem uma voz, até hoje está falando. Que isso seja comigo e com você, que isso seja contado em algum momento. Rapaz, um dia eu fui alcançado. Talvez a gente nunca saiba disso, como talvez Abel não está sabendo. Mas a Bíblia está dizendo: rapaz, o ato de fé de Abel ainda hoje é eloquente. Então, separe a sua oferta, os seus dízimos. Vamos fazer isso com toda a alegria do nosso coração. Se você quiser fazer pelo meio tradicional, tem um envelope, como eu já disse. Se você quiser fazer por meio do Pix, está aqui disponibilizado no nosso telão. Lá atrás estão as maquinetas de cartão. E você que está nos acompanhando aí pela internet, também pode aproveitar esse momento para fazer os seus dízimos e as suas ofertas aí por meio desse QR Code que apareceu para você. Amém, gente? Todos prontos? Você pode levantar aí a sua mão ou o seu envelope. Vamos orar e consagrar ao Senhor as nossas ofertas. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de ofertar na sua casa. Nós fazemos isso com toda a alegria do nosso coração. Cremos que há da parte do Senhor a disponibilidade para um crescimento, para um aumento, para um tempo, Pai, onde nós vamos prosperar ainda mais e seremos sempre fiéis ao Senhor, mesmo que no pouco ou no muito. O importante é que nós estamos aqui com o coração pronto, sempre disponível para ofertar com toda a alegria, como o Senhor nos ensina por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Pode vir, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Aleluia, o Senhor é bom. Gente, vocês podem sentar. Tá tudo bem com vocês? Você já falou com o irmão que está aí do seu lado? Fala com ele mais uma vez. É o tempo que eu preparo aqui minha Bíblia, amém, irmão? O Senhor é bom em todo tempo. Glória a Deus.
Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 14, no verso 25. A gente vai começar a ministração a partir desse texto. Mas antes eu queria te lembrar que você está em um culto, amém, irmão? E às vezes a gente erroneamente entende errado mesmo o que a gente vem fazer em um culto. E você pode achar que você veio para cá para receber algo, amém? Mas você não veio para cá para receber nada. Você vai receber porque Deus é bom e quer acrescentar coisas na minha e na sua vida. Mas culto tem a ver com dar. Culto tem a ver com reverência. Cultuar é sinônimo direto de sacrifício. Se você ler e meditar na sua Bíblia, na palavra de Deus, você vai ver que todas as vezes em que homens e mulheres iam se relacionar com Deus, iam ter ali os seus cultos, né? Iam cultuar a Deus, sempre havia um ato de ofertar algo. Amém? E não é só ofertar as finanças, né? Não é só o dinheiro. Às vezes você precisa mesmo ofertar o dinheiro, dizimar. Tudo isso é bíblico e é a vontade de Deus para nós, mas às vezes Deus quer o seu tempo. Às vezes Deus quer a sua atenção. Às vezes Deus quer que você queira aquilo que Ele quer. Amém, irmão? Eu acredito que isso seja algo importante para Deus. E se é importante para Deus, então certamente é importante para nós. Amém? Então, culto tem a ver com sacrifícios. Culto tem a ver com louvor, né? A Bíblia fala sobre sacrifícios de louvor, lá em Hebreus, no capítulo 13, no verso 15, né? Não precisa abrir. Diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, não é mais um sacrifício que nós precisamos fazer para agradar somente a Deus ou para mover Deus em nosso favor. Não é desse tipo de sacrifício que nós precisamos, porque o sacrifício que Deus precisava para ter um relacionamento pleno com você já foi feito. Ele foi de uma vez por todas, ele foi implacável lá na cruz do Calvário e ele foi oferecido por Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele era o sacrifício, ele mesmo era o sacerdote que ofereceu a Deus o próprio sangue e que esse sangue ministra em nosso favor. Mas sabe, há um sacrifício de louvor que nós precisamos oferecer. E louvor não tem só a ver com música. Música é uma ferramenta e ela é poderosa. Uma ferramenta poderosa de louvor a Deus. Amém, queridos? Mas louvor, sacrifício, né, é algo que vai muito além da música. Por exemplo, você ter saído da sua casa e vindo hoje para a igreja congregar, talvez alguns com muitas coisas para resolver, talvez alguns com pouco tempo, talvez alguns até mesmo com preguiça. E você mesmo assim resolveu estar aqui. Isso é sacrifício de louvor a Deus. Isso sobe a Deus, querido. Isso ministra a Deus ao seu respeito. Você está compromissado com aquilo que é do Senhor. E aí aqui você derrama o seu coração, você dá a sua atenção, você oferta o seu dinheiro, as suas finanças. Tudo isso faz parte de um culto. O culto não é só uma liturgia, é um relacionamento que nós estamos tendo com um Deus que é todo-poderoso e que é também o nosso Pai. Nós podemos fazer esses sacrifícios na nossa casa, quando a gente medita na palavra, mesmo sem vontade. É por isso que a palavra é sacrifício. Porque quando fala sobre sacrifício, algo vai morrer. E muitas vezes o que vai morrer é a minha e a sua vontade, talvez seja o meu e o seu bem-estar. Você está comigo? Isso é sacrifício. E eu queria fazer essa introdução só para te lembrar que você está aqui para cultuar, oferecer sacrifícios de louvor. E é importante a gente lembrar. Porque muitas vezes, né, a nossa alma quer sair desse lugar de sacrifício de louvor, quer sair desse lugar de cultuar a Deus e ela quer só receber. Mas você veio aqui para dar. Saia da sua casa, quando você vier para a igreja com essa expectativa. Eu vou dar algo. Eu vou dar algo ao Senhor, talvez dando algo a alguém. Não seja a pessoa que vem para cá esperando ser abraçado, seja a pessoa que chega aqui esperando abraçar alguém. Não seja a pessoa, querido, esperando receber uma palavra profética de ninguém. Seja a pessoa que vai se mover nos dons para liberar palavras de Deus para as outras pessoas. Não seja a pessoa que vai vir para cá e esperar, rapaz, quem será que vai ministrar a palavra hoje? Será que é o pastor William? Se for ele, eu gosto tanto, hoje é dia de eu levar visitante. Não, irmão, isso não tem nada a ver com culto. A gente vem para dar a Deus. E a gente dá a Deus muitas vezes dando às pessoas, dando a Deus o devido louvor. Amém? Não somos estátuas, não estamos engessados,
Às vezes até o simples ato de nós concordarmos com aquilo que está sendo ministrado através de glória a Deus, aleluia, amém, expressando reações no nosso corpo físico, isso é louvor a Deus. Isso quer dizer que eu estou comprometido com a causa, isso quer dizer que eu estou me alegrando e celebrando com aquilo que Deus está falando através do pregador, através das músicas que estão sendo cantadas. Então isso é culto, é quando a gente envolve tudo que nós somos. Que não seja só uma oração, né, que a gente faz, onde dizemos, Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é seu. Não, irmãos, que nós possamos entregar de fato tudo que nós temos e tudo que nós somos. As nossas finanças, o nosso coração, o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso corpo, a nossa disposição física. Você está comigo? Isso é sacrifício a Deus. Amém? Tendo dito tudo isso, tendo feito essa introdução, vamos para Mateus, no capítulo 14, porque não tem nada a ver com o que eu acabei de falar. Mateus capítulo 14, no verso 25. A Bíblia diz: na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, né, falando sobre os discípulos, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados ou aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E todos de medo gritaram. No 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Sabe, irmãos, esse texto, essa passagem é algo que representa algo maravilhoso na minha vida, né? Algo que mexeu muito comigo durante toda a minha vida e até hoje eu ainda medito muito sobre o que diz nesse texto, porque aqui tem lições preciosas que se apresentam de diversas formas, né? E a primeira delas aqui, eu gosto de chamar esse barco de o barco do medo, porque muitas vezes o que nos impossibilita de provar do sobrenatural, do extraordinário, é o medo. É a falta de ousadia, né? É a falta de coragem. Você vê que quando Jesus fala sobre o que estava acontecendo ali, Jesus não traz uma mensagem de concordância com aquilo que estava acontecendo. Pelo contrário, ele repreende. Ele repreende Pedro pela falta de fé. Ele repreende os discípulos quando dizem: tende bom ânimo. Essa palavra, irmãos, que foi traduzida aqui como tende bom ânimo, em outras traduções, ela pode aparecer como tende coragem. Como que se enfrenta medo? Com coragem. E eu quero te lembrar que esse medo que se apresenta aqui, muitas vezes ele não é um sentimento, né, que te deixa ali, às vezes, aprisionado. Ele não é um sentimento natural. Pode ser que exista um sentimento natural que você confunda com o que se diz sobre medo, mas a Bíblia é clara em dizer que o medo, ele é um espírito. O espírito da parte do diabo, que tenta te paralisar, que tenta me paralisar em diversas áreas da minha vida e da sua vida. Por exemplo, o que impede de muitas pessoas prosperarem, abrirem empresas, abrirem novos negócios, ousarem em novas coisas para fazer na área das finanças, é o medo. Porque logo vem aquela pergunta: e se não der certo? E se não acontecer, como vai ser? Aí a pessoa vai para as planilhas, vai para os cálculos, e aí isso tudo começa a minar a fé. E quando a fé é minada, é um espaço aberto para esse espírito do medo entrar e fazer com que você desista daquilo que Deus tem para a sua vida. E aí você fica impossibilitado, queridos, de provar e experimentar do sobrenatural. Existem milhares e milhões de pessoas que nunca vão provar o sobrenatural, o extraordinário de Deus, por causa do medo. E muitas vezes, como eu disse, não é aquele medo que causa pânico, às vezes é uma falta de coragem, às vezes é uma falta de ousadia, às vezes é um cálculo que a gente faz a mais e fica ali receoso de se vai dar certo ou não. Amém?
Mas o que esse texto aqui aponta para nós é que nós podemos combater esse tipo de situação através dessa coragem, né? Através dessa ousadia. Amém? Aqui diz que eles não conseguiam ver Jesus, né? O que mostra que ali havia uma grande tempestade, um temporal, névoa, provavelmente, porque Jesus vinha andando sobre as águas, os discípulos estavam no barco e eles não conseguiam ter um contato visual, a ponto de eles olharem aquele vulto ali e dizerem, rapaz, isso aí é um fantasma. E aí eles ficaram aterrorizados, atemorizados. A Bíblia diz que eles gritavam. Imagina a cena, irmão. 12 homens, cabra velho, tudo barbudo, dentro de um barco, gritando com medo de um fantasma. E aí Jesus disse, ei rapaz, coragem, tem de bom ânimo. Não são vocês que têm aprendido, que eu tenho ensinado sobre fé, sobre coragem, não são vocês que já me viram fazer tantas coisas, expulsar diabos, expulsar demônios, e agora estão tudo gritando dentro de um barco. Coragem. Sabe, Deus talvez esteja querendo falar com alguém aqui nessa noite, e dizendo para você, coragem. Aquilo que a sua própria mente tem tentado te paralisar, aquilo que o medo tem tentado fazer com que você pare e desista, Deus está dizendo para você, coragem, tende bom ânimo, vai dar certo. Amém? A Bíblia diz que Jesus disse isso, né? Tende bom ânimo, coragem, sou eu, não temais. Ou seja, para se ter coragem, precisa estar na ausência do medo. Coragem e medo não pode estar no mesmo barco. Ou se tem medo ou se tem coragem. E eu quero atrelar essa coragem aqui à fé. Amém? Ou se tem medo ou se tem fé, irmão. Se tem fé, não tem medo. E se tem medo, não tem fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E eu posso dizer para você, nas entrelinhas dos textos, que o medo também é a mesma coisa. Só que é ao contrário. Porque a fé é a certeza de coisas boas que você está esperando. É a convicção das coisas boas que Deus depositou no seu coração através da palavra. E o medo é a certeza de que algo ruim vai acontecer. Você já acordou algum dia com aquela sensação de que algo ruim vai acontecer, aquele temor, aquela preocupação? É fé ao contrário. E assim como a fé chama a existência, o medo também. Se ele foi depositado no seu coração e sair pela sua boca através de uma confissão, irmão, pode ser que você se depare com aquilo que você está confessando, mesmo que seja algo ruim, porque é um princípio. Amém? Mas eu sei que eu estou diante de homens e mulheres ousados, cheios de coragem, cheios de fé. Ei, irmão, você é verbo da vida, você é crente da palavra da fé. Você não tem que se cansar de ouvir sobre fé, você tem que se cansar de saber sobre fé e a fé não funcionar na sua vida. Isso tem que trazer revolta para o nosso coração. Eu saber tudo sobre fé, já li todos os livros sobre fé, todo domingo escuto falar sobre fé nessa igreja e ainda não está funcionando. Não vai ser assim, eu vou fazer a minha fé crescer, eu vou prosperar em fé e a minha fé vai trazer à existência o bom fruto que Deus quer acrescentar na minha vida. Isso é coragem. Coragem começa com um posicionamento. Porque você vê, por exemplo, nesse barco que tinham 2 barbudinhos gritando de medo. Mas tinha um que se posicionou diferente. Tinha um que se posicionou na fala diferente. Porque Jesus disse, sou eu, não tem mais. Mas nenhum dos outros acreditou que era ele. Ficaram acreditando que era um fantasma. E ficaram lá gritando com medo. Mas Pedro disse, Senhor, se és tu. O que mostra novamente que ele não conseguia ver. Porque se ele visse que era Jesus, ele não tinha perguntado. Se és tu, manda-me ter contigo. Agora tem uma coisa, eu não vou nadando não. Nem vou de barco, nem vou de bote, nem ninguém vai me levar não. Se és tu, libera uma palavra, porque eu vou sobre as águas. Do mesmo jeito que você vem de lá para cá, eu vou daqui para lá. E eu gosto, irmãos, da resposta de Jesus. Porque a religiosidade muitas vezes quer que Deus fale conosco com uma voz estrondosa, grave, aveludada, dizendo que tudo vai dar certo e que vai ser assim, vai ser de tal forma, dizendo, Pedro, coloca primeiro o pé direito e aí a água vai endurecer. Não, irmão, Jesus só disse assim, ó, vem. Não teve floreio na frase de Jesus. Jesus disse, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus disse, vem-se embora. Desce do barco, vem para cá. Foi simples a instrução.
E aí Pedro, cheio de ousadia e coragem, irmãos, ele toma uma decisão de descer do barco. Você percebe que a fé ela é atrelada a uma decisão, mesmo sem saber o que vai acontecer depois. Isso para muitas pessoas pode parecer loucura, pode parecer irresponsabilidade, mas Deus reconhece e chama isso de fé. Ou você acha que é responsável um homem descer de um barco sem saber se era Jesus no meio de uma tempestade que ninguém conseguia ver nada a 1 metro de distância? Você acha que era responsável? Você perguntar a qualquer marinheiro, qualquer pessoa que viajou de navio em meio de uma tempestade, às vezes o pessoal não fica nem do lado de fora, ali do local protegido do navio. Imagine pular na água. Então, para muitas pessoas, aquilo ali ia parecer assim, rapaz, Pedro é irresponsável demais, o cara tem mulher para sustentar, tem família e está descendo do barco na tempestade dessa. Ei, Pedro, vem para cá, tu vai morrer, infeliz. Muitas vezes essa é a voz que alguém que está em fé e em coragem escuta. É o vizinho dizendo, rapaz, não vai não, porque não vai dar certo. Não faz não, porque tu vai se quebrar. Mas ele estava decidido, irmão, não adiantava mais. Ele ouviu a voz do Senhor dizendo, vem, e ele desce daquele barco, cheio de coragem, cheio de ousadia, e ele começa a andar sobre as águas. Como a gente dizia antigamente, né, só existem 3 pessoas que andaram sobre as águas. Jesus, Pedro e o Chris Angel, né? Aquele mágico que passava no Fantástico antigamente. Brincadeiras à parte, Pedro foi a segunda e única pessoa, além de Jesus, que andou sobre as águas, irmãos. E às vezes a gente lê tanto esses versículos e acha que isso é normal. Não parece normal uma pessoa andar sobre as águas? A gente lê, Jesus andou sobre as águas. Só falta dizer, besteira, andou sobre as águas, coisona. Irmãos, Jesus e Pedro andaram sobre as águas. Um elemento de propriedade líquida, que não se pode ficar sustentado em cima dele. E a Bíblia diz que Jesus estava andando sobre as águas, sem se esforçar, e Pedro também. Sem saber o que ia acontecer quando descesse daquele barco, ele desceu. Como foi? A água endureceu, tinha um vidro embaixo, tinha uma corda segurando, ninguém sabe, só sabe que ele andou. E a Bíblia diz que ele andou, viu? Ele afundou depois de andar, mas ele andou. Ele desfrutou de um milagre extraordinário, sobrenatural e inigualável. Porque só foi a única vez que a gente tem relato em toda a Bíblia que alguém andou sobre as águas, foi essa. Jesus e Pedro andaram. Amém? Então, o que te separa muitas vezes, e me separa do sobrenatural e do extraordinário, é a falta de coragem, é a falta de fé, é o aprisionamento do medo, é aquele pensamento, não sei se vai dar certo, como é que vai ser. E às vezes a gente precisa ser assim como Pedro, né? Ter uma ousadia beirando a irresponsabilidade e a loucura e dizer, rapaz, não interessa não. Se morrer, morreu, se afogar, se afogou, mas se eu ficar aqui, nada vai mudar na minha vida. E às vezes a gente precisa ter essa loucura, amém, querido? Crendo que não vai ter esse plano B, porque fé não tem plano B. Fé não volta atrás, irmão. Fé não tem um plano de, rapaz, se der certo eu vou levar uma boia, eu vou levar um colete salva-vidas. Fé não tem plano B. Se tiver o plano B, já não é fé. Se tiver o se na frase, já perdeu a fé. Se tiver, rapaz, se não for, eu tenho isso aqui. Eu vou fazer desse jeito. Se não acontecer, eu faço assim. Se tiver o se, já não é fé. Amém? Vai comparando tudo isso que eu estou falando aqui com algo na sua vida, porque é assim que Deus quer fazer e trabalhar nas nossas vidas. Amém? Eu sei que cada um vai receber de uma forma diferente, distinta, e o Espírito Santo trabalha e comunica coisas individuais aos nossos corações. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, tende coragem, tende bom ânimo, faz aquilo que Deus está colocando no seu coração, irmão, porque certamente vai prosperar. A Bíblia diz que Jesus disse, vem, e Pedro descendo do barco. Está na hora, querido, de você descer do barco. Tem uma hora que a gente precisa descer do barco. O barco é aquilo que te aprisiona. O barco é aquilo que limita a sua visão. Talvez seja a casa que você mora. Talvez seja o seu emprego que está te limitando. Talvez seja o local familiar em que você se encontra.
Estou falando da sua família natural mesmo. Porque muitas vezes o que nos limita são as vozes que a gente escuta a vida toda. Jesus só foi desonrado por aqueles que ele tinha familiaridade. E lá ele não pôde fazer nenhum milagre. Amém? A familiaridade vai roubar os milagres. E é interessante, né? Porque mesmo Deus, sendo um Deus que ama a família, ele olha para Abraão e ele diz, cara, para se cumprir na sua vida o que eu tenho para fazer, primeiro sai da tua terra e da tua parentela. Porque aí nesse meio, nada vai acontecer. Deus não apareceu a Abraão e deu logo a promessa. Deus apareceu a Abraão e deu uma instrução. Se aquela instrução não fosse seguida, talvez Deus tinha ficado calado. Não tinha vindo o próximo passo. É tanto que fica-se um silêncio durante muito tempo, porque Abraão sai, mas levou Ló. E aí Deus só volta a falar com Abraão quando ele se despede de Ló e quando eles se separam. Então talvez o barco seja esse. E eu não estou dizendo para você ser inimigo da sua família, não. Amém, queridos? Mas às vezes a gente precisa sair de um local. Às vezes a gente precisa sair de algo que está limitando a nossa visão. Como Pedro precisou descer daquele barco. Aquele barco, querido, era um ambiente de medo. Aquele barco era um ambiente de incredulidade. Eles estavam ali atemorizados, gritando. Ele disse, rapaz, eu vou sair desse negócio, porque senão eu não vou desfrutar de nada. E aí a Bíblia diz que descendo ele do barco. Ninguém puxou, não foi Jesus que puxou Pedro para fora, ninguém empurrou ele desceu. Decisão. Sem saber o que vai acontecer. Isso é fé, isso é coragem. Amém? Descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Aí a Bíblia diz, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Ou seja, quando Pedro teve medo, porque reparou, e eu digo para você, quando você dá um passo de fé, irmãos, pode ser que no primeiro estágio, na primeira fase, as coisas não pareçam que vão dar certo, não. Pelo contrário, né? Todos os exemplos bíblicos parece que quando a gente dá o passo de fé, aí o sapato aperta. Porque é para a gente entender que precisa ficar firme naquilo que Deus instruiu, mesmo diante do cenário adverso à volta. A Bíblia diz que Pedro começou a olhar, mas o vento não já estava lá, as águas não já estavam agitadas, e ele, cheio de ousadia, não desceu do barco e não andou sobre as águas. E aí, de repente, andando sobre as águas, ele teve a brilhante ideia de olhar para o lado. Disse, rapaz, o vento está forte, né? Aí olhou para baixo, aí viu, eita, as ondas estão grandes. A Bíblia diz que ele, reparando na força do vento e do mar, ele teve medo. Quando o medo entrou, a fé saiu. Porque eles são inversamente proporcionais. Não tem como alinhar medo e fé. Eles são opostos. Se tem medo, se tem preocupação, se tem incredulidade, não se pode ter fé. Se você quer que a sua fé cresça, então começa a abolir essa falta de ousadia, essa falta de coragem. Amém? E muitas vezes essa falta de coragem, como eu disse, ela vem mascarada de uma responsabilidade. Eu não vou fazer isso, porque isso aí é algo irresponsável. Não, irmão, se você tiver em fé, vai acontecer. Agora, muitas vezes não acontece porque a gente não está em fé. E a gente tem que ser maduro o suficiente e reconhecer. Rapaz, eu criei nisso, não aconteceu. Por quê? Porque a minha fé não chegou nesse nível ainda. Tem gente que quer ser curado de doenças indizíveis ou curar enfermos, mas quando sente uma dor de cabeça, não tem coragem de crer. Quando sente uma dor no dedo, não tem coragem de ousar crer. O primeiro recurso é o hospital, o primeiro recurso são os medicamentos, e está tudo bem com isso. Cada um tem o seu nível de fé e a sua vontade ou não de crescer em fé. Então tem coisas que vai funcionar para o pastor Fábio, porque ele se desenvolveu e cresceu, que talvez não funcione na sua vida ainda. Agora, se você crer, ousar, praticar, se exercitar, sua fé vai crescer, irmão. Isso é fato. O irmão Reagan diz que a fé ela é como um músculo, né? Que assim como você vai para a academia, se exercita, os seus músculos vão crescer, as suas capacidades cardiorrespiratórias vão melhorar. Assim a sua fé, se for exercitada, ela vai crescer. E talvez hoje você esteja em um nível, mas começa a exercitar. Aí você vai se lembrando, rapaz, o Deus que foi comigo naquela dor de cabeça vai ser comigo aqui nesse outro problema. O Deus que foi comigo na conta de luz vai ser comigo também para construir a minha casa.
É o mesmo Deus, ele não muda. O que muda é o nosso estágio e nível de fé em que nos encontramos. E a gente precisa estar empenhado, eu digo para você. Você precisa estar empenhado em crescer em fé. Porque a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Fé, irmão, não é a sua religião, não é o que a sua igreja ensina, não é uma doutrina, não é uma liturgia de igreja, não é um movimento simplesmente. A Bíblia diz que fé ela é um estilo de vida. Faz parte da sua vida. Se você quer crescer na sua vida, em todas as áreas, você precisa se desenvolver em fé. E a Bíblia diz que uma medida de fé foi acrescentada ao nosso coração. Graças a Deus por isso, irmãos, porque não temos falta de fé. E se a gente exercitar, né, o confessar, como todos já sabem, né, o falar a palavra, o crer com o coração, falar com a boca, não duvidar, irmãos, a gente vai mudar o cenário à nossa volta. Você está comigo? A Bíblia diz que reparando ele, teve medo. Começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. O medo, novamente, né? A fé, a Bíblia diz que ela fala. Marcos, no capítulo 11, 23, diz, aquele que disser, aquele que falar, isso é atrelado à fé. Mas o medo, o desespero, ele grita. Tem gente, irmãos, que está confundindo a oração da fé com desespero. Ou está em desespero e acha que está fazendo a oração da fé. Eu falava sobre isso no domingo, vou repetir. Tem gente que ora hoje, meio-dia, por algo que quer receber, a oração de petição. E aí, 1h da tarde, faz a mesma oração. 3h da tarde, repete a mesma oração e parece um desespero. Se for por algo financeiro, dizer, pai, eu preciso do dinheiro tal, da quantia tal para fazer tal coisa, eu recebo isso pela fé, eu me alinho, eu estou alinhado, eu estou crendo, digo com a minha boca, estou crendo no coração, não há dúvidas. Se eu faço essa oração, queridos, meio-dia e 1h eu faço ela de novo, provavelmente a primeira não tinha fé envolvida. Era mais uma oração do desespero. Era mais alguém dizendo, pai, por favor, me dá. Deus já te deu, irmão. A Bíblia não diz que falta nada que Deus vai te dar. Ele já te deu todas as coisas. Pai, me dá um carro, Ele já te deu, está disponível. Pai, me dá uma casa, já te deu, está disponível. Pai, me cura, já te curou. Pai, me abençoa, já te abençoou. Tudo isso é o que diz a sua Bíblia. Amém? Como eu dizia, né, no domingo à tarde, tem gente que ora, pai, me visita. Deus não vai te visitar não, irmão. Deus mora dentro de você. Né? Que a gente vê em outros lugares, é um negócio das visitas, parece que Deus faz reizado, né? Anda visitando de casa em casa. Deus não anda visitando a sua própria casa, não. Isso é loucura, isso é bobagem, amém? Se a presença de Deus está dentro de você, irmãos, então Ele não vai te visitar, Ele habita dentro de você. Um poder criador, criou tudo que existe, céus e terra, criado por meio de um ser que habita dentro de você. E que disponibilizou do mesmo poder criativo, através da fé em Cristo Jesus e daquilo que você fala, crendo com o coração, não duvidando. Você está comigo? E ele continua, né? Eu gosto que a Bíblia diz que Jesus prontamente, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Prontamente tomou pela mão. Pedro começou a afundar. É outro milagre. Porque ninguém começa a afundar. Eu nunca comecei a afundar. Já pulei em águas, já andei de jangada em lugares profundos e a gente pula ali na água. Ninguém começa a afundar não, irmão. Você afunda de uma vez. Ou não é assim? Ou você tem uma capacidade de boiar sobrenatural e vai afundando devagarzinho. Não, é pula na água para você ver. Afunda de uma vez, mas aqui diz que Pedro começou a afundar, que deu tempo até dele gritar uma frase. Senhor, salva-me. Não dá tempo não, irmão, pula na água. Como foi que isso aconteceu? Sei lá, mas aconteceu dessa forma. Pedro começou a afundar, e a Bíblia diz que prontamente. Isso me faz lembrar do que o Salmo 23 diz, né? Que bondade e misericórdia. Porque nós precisamos da bondade e também da misericórdia. Porque Deus sabia que nós poderíamos falhar durante a jornada. E aí Jesus está pronto, não para te acusar,
mas para estender a mão e te tirar desse lugar de afundamento. Então não interessa o que passou para trás, faz como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Filipenses no capítulo 3, no verso 13, ele diz isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançar. Amém? Então não interessa o que passou daqui para trás, esquece daquilo que ficou para trás e vamos avançar, porque Deus tem algo grandioso e poderoso para fazer através da sua vida e do crescimento extraordinário da sua fé. Ele está pronto para te puxar de volta. Agora eu gosto porque Jesus prontamente puxa Pedro de volta, mas não diz: eita Pedro, tu se garantiu, tu andou sobre as águas junto comigo. Não, irmãos, Jesus repreendeu a falta de fé. Ele estava pronto para ajudar, mas em nenhum momento Jesus concordou com a incredulidade. No 31 diz: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não deixe, queridos, que dúvida entre no seu coração. Se você decidiu fazer algo pela fé, não pensa mais. Só vai, só continua, só vai em frente, porque vai dar certo. Pode não estar dando certo, não interessa. É o vento e as águas que estão batendo ali. Parece que vão te afogar, mas não vão, irmão. Continua em frente. Continua seguindo firme, porque a sua fé vai operar um milagre. Amém? A Bíblia diz que Deus já disponibilizou tudo que precisava ser disponibilizado. Agora a gente agarra isso pelo Espírito da fé. E aí aqui no 32 termina dizendo: subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Os outros 11 que ficaram amedrontados só puderam contemplar o milagre. Tem gente, irmãos, que vai te chamar de louco e irresponsável no começo, quando você começar a andar pela fé, que depois eles vão olhar e dizer: rapaz, Deus é bom mesmo na tua vida, viu? Porque só Deus para fazer o que eu vejo que Ele fez na sua vida. E a Bíblia diz ainda em muitas outras vezes, né, que tudo que acontece por meio da fé, irmãos, vem pela graça, né, e nós recebemos por meio da fé, para que nós não possamos nos gloriar. Ou seja, Deus não está interessado em fazer coisas na sua vida que você possa dizer que adquiriu com a força do seu próprio braço. Por isso que o sonho que Ele vai colocar dentro do seu coração, a visão que Ele vai colocar dentro de você vai ser algo assustador, vai ser algo grandioso. Não fica temeroso com isso, vai ser grandioso mesmo, amém? O seu ministério, a sua casa, as suas finanças, todas as áreas da sua vida prosperando, e pode parecer algo muito distante, muito longe, mas lembra, vai ser assim para todo mundo saber que não foi a minha capacidade de produzir nada. Aleluia. Deus vai te dar essa visão maior do que a sua capacidade de produzir. Foi assim que Ele fez com Abraão. Deus não podia ter pegado um casal totalmente fértil para fazer deles dois uma grande descendência. Não seria fácil pegar dois jovens no auge das suas vidas físicas, né? Suas faculdades físicas, para construir uma nação, uma descendência, uma dinastia, porque o que Deus prometeu a Abraão, irmãos, foi uma terra continental, uma dinastia, a ponto de a própria Bíblia lá em Gálatas dizer que você pode ser chamado de filho de Abraão em Cristo Jesus, porque o descendente de Abraão era Cristo e não Isaac. Então Deus prometeu àquele cara uma dinastia. Como é que se promete uma dinastia para um homem que é casado com uma mulher estéril? Porque Deus tinha interesse em que depois Abraão não diga: foi a minha capacidade de produzir. Então Deus pega um homem que era incapaz, já velho, mas que tinha fé no coração. Amém? Porque a Bíblia diz que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa daquilo que foi dito. Eu sei, queridos, que Deus já te disse coisas. Eu sei que Deus já compartilhou coisas, visões, palavras no seu coração, e eu não falo isso através de profetas. Pode ter sido um profeta, mas pode ter sido você mesmo, no momento em que você está meditando na palavra. Deus fala contigo, Deus compartilha coisas. Pega aquilo, agarra aquilo pelo Espírito da fé, porque aquilo vai se cumprir na sua vida. A Bíblia diz que Abraão não duvidou por incredulidade, mesmo levando em conta o corpo já amortecido. Mas ele se firmou, e isso glorificou a Deus. A Bíblia diz que ele esteve firme, estando plenamente convicto.
está lá em Romanos, no capítulo 4. Estando plenamente convicto. A Bíblia fala que essa atitude de Abraão ficar firme glorificou a Deus. Amém? Porque Deus colocou uma grande visão e deu uma grande promessa para aquele homem. Mas sabe quantos anos demoraram? Do dia que Deus prometeu, do dia que Deus disse: Abraão, vem aqui, deixa eu te mostrar um negócio. Olha para o céu, conta as estrelas, se é que podes. Assim vai ser a sua descendência. Legado, dinastia, algo extraordinário. A gente está falando, irmãos, de coisas assim que são incontáveis. Deus disse que Abraão seria rico, que ia dar a ele terras, que ia dar a ele uma dinastia e uma descendência. E ele não tinha nenhum filho. E do dia que Deus prometeu isso, até o dia que Isaac nasceu, demoraram-se ali pelo menos 25 anos. E aí, às vezes, do dia que a gente pede um negócio para Deus, do dia que a gente faz uma oração, passa 3 horas, a gente está preocupado se aquilo vai acontecer ou não. A gente já está pensando em entrar e fazer um empréstimo, porque Deus não fez acontecer ainda. E Abraão também teve essa brilhante ideia e produziu um problema que dura até os dias de hoje. Quis ajudar. Pai, está demorando, eu vou te dar uma ajuda. Aí nasceu um menino maravilhoso chamado Ismael. A capacidade que você tem de produzir para atravessar Deus só vai produzir problema na sua vida. Amém? Mas aquilo que Deus tem colocado no seu coração, irmãos, é algo grandioso. Se apega com essa visão. Eu imagino que ao longo desses 25 anos, Abraão se desanimou algumas vezes, certamente. Talvez ele tenha se feito essa pergunta: como é que vai ser? Mas eu imagino que aquele homem fechava os olhos e via as estrelas. E ouvia a voz de Deus dizendo: vem aqui para fora, olha para o céu e conta as estrelas. Vai ser assim. Irmão, se você tem um vai ser assim de Deus, então fica tranquilo, porque vai ser assim. Não importa o tamanho da visão e do sonho, vai ser assim. Vai se cumprir na sua vida. Amém? Eu declaro o bom fruto da promessa de Deus na sua vida, se cumprindo ainda esses dias. Em nome de Jesus. Vai ser rápido, vai ser grande. Amém? Porque você já é abençoado. A Bíblia diz que esse mesmo cara, né, Abraão, a Bíblia diz que a bênção de Abraão chegou até nós em Cristo Jesus. Isso pode parecer simples, mas é tão poderoso, irmão. Tão poderoso. A ponto de nós precisarmos confessar todos os dias: eu sou abençoado com o crente Abraão em Cristo Jesus. A bênção de Abraão, que enriquece, que não traz dores, que não traz tormentos, está sobre a minha vida. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. O Senhor é bom. Eu queria te fazer um convite muito especial. Nós falamos um pouco sobre fé, sobre ousadia, sobre isso ser a vida do justo. Amém? E o primeiro passo para você viver essa vida com Deus é se tornar justo. Isso só vem por meio de fazer uma aliança, de fazer uma confissão e receber Jesus como Senhor da sua vida. Não estamos falando de mudar de igreja, não estamos falando de mudar de religião. Não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com uma vida que Deus preparou para você e para mim. E se você está aqui, se você chegou aqui nessa noite, Deus te trouxe até esse lugar, e você quer receber Jesus como Senhor da sua vida, eu queria te dar essa oportunidade. Faz um sinal com a sua mão bem alto. Nós temos algum corajoso nessa noite, alguma corajosa. Se você está aqui e quer receber Jesus como Senhor da sua vida, como seu Salvador, esse é o seu dia, essa é a sua hora. Tem alguém? Ou talvez você já nasceu de novo, já se tornou filho de Deus e durante a sua carreira, durante a sua caminhada, você esfriou. E nessa noite você quer se reconciliar. Você quer renovar a sua aliança, os seus votos. Deus está de braços abertos para te receber, como um filho amado. Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Faz um sinal com a sua mão, quero orar por você. Tem alguém que quer restabelecer a sua aliança? Todos salvos? Ou talvez você já nasceu de novo, mas ainda não foi batizado no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, um revestimento de poder, a porta de entrada para os dons espirituais.
e você está aqui nessa noite e quer receber o batismo, faz o sinal com a sua mão. Tem alguém? Todos cheios. Se você chegou aqui com algum sintoma de enfermidade e você quer receber imposição de mãos para sair daqui curado, completamente restaurado, eu quero impor as mãos sobre você. Tem alguém que está com alguma dor, algum sintoma de enfermidade? Todos curados, todos sarados. Esse é o povo da fé. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Amém, queridos? Que você possa ser abençoado praticando essa palavra em nome de Jesus. Pastor William. Amém, amém. Glória a Deus. Você foi edificado essa noite? Glória a Deus por essa palavra. Aprendemos um pouco mais a respeito de fé. E certamente vamos entrar nesse exercício. Amém, gente? Eu queria aproveitar, inclusive, e fazer aqui algumas indicações literárias dentro disso que o pastor Dantas ministrou tão bem essa noite. Agarrando o Espírito da Fé. Esse livro é maravilhoso. Leia, adquira através ali do nosso Verbo Shop. Ao final você pode passar lá. Está ali à sua esquerda o Espírito da Fé, de Mark Hanks. E esse outro livreto aqui, ó, O Poder Criativo de Deus funcionará para você. Todas essas literaturas e várias outras, inclusive sobre esse assunto de fé, você pode encontrar lá no nosso Verbo Shop ao final. Passa lá, adquire essas literaturas que vão te ajudar ao longo dessa jornada, ao longo desse crescimento que você tem a responsabilidade. Como o pastor nos ensinou, ele já lhe deu fé. Nós não temos falta de fé, o que nós precisamos agora é desenvolver nessa jornada, nessa caminhada. Amém, gente? Só reforçando com você, as inscrições dos nossos acampamentos estão acontecendo. Você pode, ao final, passar lá e saber mais detalhes, inclusive fazer também a inscrição do seu adolescente ou da sua criança. E sábado, às 18h30, nós estaremos aqui festejando a estreia da nossa seleção. Vem para cá, atrás da sua família. Às 18h30 estaremos aqui. E como eu falei para você também no começo, o nosso Verbo Café vai estar promovendo ali um combo de pipoca, refrigerante. A gente vai poder estar aqui. Eu sei que vai ser uma estreia maravilhosa. Nós vamos ganhar, amém? Em nome de Jesus. Pois um abraço a todos. Sejam abençoados praticando essa palavra. Tenham um resto de semana abençoado, cheio de boas notícias. Como diz o nosso pastor, deixe o seu telefone ligado, ele vai tocar com boas notícias em nome de Jesus. Amamos você.